Carismático. Bem, eu não sei se acontece com todos os angolanos. Só que está mais pausado, visto? Porque a pessoa que vai passar o relator, que é Raquel, a senhora Raquel Ganhão, se a memória não me trouxer, ela vai passar o relator. Mas essa senhora é quem? É amiga. Mais uma vez, É o amiga- nepotismo a funcionar. É amiga do presidente, que é a Delfina José Gamboa, e essa amiga não se fazia presente no momento do processo, só apareceu no dia das eleições, para depois elaborar relator final. Mas, antes de elaborar o relator final, será que nós escrutinamos, contamos as votos? Não houve contagem. Não houve Então contagem. as eleições não foram livres e De- justas. Certo. Depois das eleições, arrumaram tudo, levaram na casa presidente do board, coisa que não devia se fazer. Tinha que levar na casa do presidente da comissão eleitoral. Falando em casa, não existe um espaço onde funciona a comunidade? Nós tínhamos escritório, quando Siona Anguizano tinha escritório onde ele funcionava. E onde é que era? A casa dele ou um lugar? Havia parte? um lugar à parte onde ele funcionava. Mas depois não houve assim entrega de pasta para poder nos entregar escritório, quanto mais. Então tudo começou a funcionar na rua, em casa, vamos pedir sala, acolá, para funcionarmos. Vamos Mas concordar eu que depois- o processo eu depois estava tudo, recusei. está tudo errado no Em outras processo, né? palavras, foi a moda angolana. A situação foi a moda angolana. Quer dizer, atravessamos o oceano e Com- trouxemos os trouxemos mesmos tudo. problemas. Exatamente. Algumas coisas que aqui o Dr. Langaba frisou e que eu volto a repetir. O problema é quando o processo iniciou de forma incoerente conforme começou. Não se esperava que o processo seria corrigido. A expectativa ou esperança de que seria melhor foi uma esperança falsa, porque assim, eu tenho dois pontos separados com relação à questão de discussão de nepotismo. O nepotismo em si não é o problema. O problema é quando as pessoas não têm responsabilidade individual, porque há duas coisas que se passam dentro nessa conversa que o Dr. Langaba falou. Tem o nepotismo e tem o tráfico de influência. Certo. Nós sabemos que connection, it's everywhere. Está em todos os lados. E às vezes, para você conseguir alguma coisa, precisa de conhecer alguém. Mas, quando a pessoa não tem responsabilidade individual, tem que ser capaz de assumir que eu sou... Pá, não dá, vou abandonar. E aí está o maior problema nosso. Nós culpabilizamos tudo pelo nepotismo. Hoje, somos pais. O teu filho amanhã, tu tens uma empresa. A expectativa de muitos pais deixarem seus filhos como herdeiros da sua empresa. Independentemente de qualquer coisa. Independentemente de qualquer coisa, o pai espera que o filho assuma a sua empresa. Agora, quando o pai nota que o filho não é competente, e o pai, por exemplo, o filho estudou, deixa o filho na posição. Se o filho não for competente, já é responsabilidade dele deixar o poder. Não é mais responsabilidade do pai. Ou seja, nós queremos culpabilizar, às vezes, a nossa questão de responsabilidade individual, a questão do nepotismo, e tem sido a constante conversa que temos para justificar a nossa incapacidade. E a nossa irresponsabilidade. Porque nós, como indivíduos singulares, somos capazes de dizer, não, eu não estou em controle desse processo, olha, agradeço imenso pela oportunidade que a Beatriz me deu, conheço a Beatriz e vou me abster. Assim sendo, o processo começou, o Siona, pelo que eu me percebi, o Siona até na altura das eleições, tecnicamente, era o presidente da ACM. Certo. O Siona desapareceu de forma brutal por causa do processo em si. O processo começou de uma forma contundente. Eu já estava aqui no main. Não, quer dizer que não houve uma passagem pacífica de testemunho. Não é só Não, passagem de testemunho. Eu acho que começou pela questão de conflito. Começou numa questão conflitual. Transformou-se não numa questão da organização e afetou o lado pessoal. Porque eu já estava no main, já ouvia os abusos da pessoa dele. E eu tive a oportunidade de conhecer ele, de encontrar-se com ele. Ele foi uma vez ajudar um grupo de imigrantes num dos hotéis. E foi ali que eu percebi que o presidente da comunidade, foi ali em que eu me inscrevi para a comunidade. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre a comunidade. Não puxando a favor dele, mas aquilo que eram as conversas traseiras
de vários campos, criou uma rixa em que o indivíduo em si absteu-se daquele processo, porque o processo já estava comprometido, independentemente do grau de amizade ou não. Ou seja, o processo, toda essa irregularidade, todo esse processo aconteceu de forma irregular. E as eleições não se esperava que seria uma coisa diferente. Bem, eu acho que vamos lá ver. Qual é o objetivo principal da criação dessa comunidade? De todas as comunidades, mas vamos falar em particular da comunidade angolana, não é? O objetivo da criação da comunidade angolana aqui no MEN era para acudir o problema que o angolano vive no estado do MEN. Problema de saúde, problema que tem a ver com a imigração. Começando mesmo pela acomodação, não é? Certo. Começando pela acomodação, digamos que... saúde. Tecnicamente, o intuito era ser o intermediário, o meio pela qual nós poderíamos, as comunidades ou um grupo de indivíduos, uma organização estruturada iria fazer a representatividade daquilo que seria os angolanos. Esse é o objetivo daquilo quando se cria uma comunidade para representar um povo. Porque assim, o termo comunidade, acredito que o Dr. Langama tentou aqui frisar, é para destrinçar aquilo que é a comunidade do termo da organização como comunidade. Por que é importante destrinçar? Porque a comunidade somos todos nós angolanos, identificamos como angolanos, somos a comunidade. Contudo, às vezes não somos capazes de nos autorrepresentar todos ao mesmo tempo. Precisamos de uma estrutura que é capaz de falar por nós. E acredito que o intuito de criar a ACM foi com esse propósito, sempre porque existe também a NCI, que tem o propósito de prestar serviços ou ajudar aquilo que é acudir a algumas vicissitudes da nossa comunidade. Assim sendo, o objetivo das comunidades, pelo que eu percebo, é ser o intermeio ou meio de ligação entre os que necessitam e os serviços. E como é que a comunidade, se estivesse a funcionar como deve ser, não é? Se fosse linear, se o funcionamento estivesse a ser linear, e com que base financeira é que a comunidade estaria a funcionar? Ou funcionou e como funcionaria? Ok, quando vocês vão... começam com o anteprojeto de criar uma organização que vai representar um povo, vai ser um ponto de ligação entre o povo e o Estado, entre o povo e o serviço. Claro, dentro dessa organização, temos uma norma chamada 503 ou 501, 501C3. Esse documento faz a isenção das taxas e permite à organização buscar fundo no Estado. Esse fundo que vai ajudar para acudir o seu povo. Poderá buscar fundo nas empresas existentes, sobretudo todas as empresas aqui do New England têm departamento da filantropia. Esse departamento da filantropia, o seu trabalho é de poder doar nas comunidades mais carentes. É assim que eles vão doar nas comunidades, para eles não doar numa pessoa singular, vão doar numa organização. Okay. E esta organização tem seus membros. E esses membros que ele vai poder acudir. O non-profit no New England não acude só o povo pelo qual que vocês representam. Devem acudir qualquer povo que necessitar. Pronto, então, e vamos dizer que, bem, desde que, por aquilo que eu percebi inicialmente, o Hélio passou a ser o representante da comunidade, não é assim? O Hélio Mateus, fraudulentemente eleito. Ok. Vou dizer assim, fraudulentemente eleito, porque o processo... Nós, no board, excluímos o nome de Antônio Abrão Antônio. Mas, antes de excluir esse Abrão Antônio, ninguém conheceu Abrão Antônio. Só falava de Abrão Antônio, mas ninguém conheceu Abrão Antônio. Havia ali um senhor... Mas ninguém conhecia porque ele não se fazia... não fazia sentir com as suas ações ou não conheciam porque... Fazia sentir com as ações que ele fazia, mas assim pessoalmente conhecer a pessoa, eles não tinham ideia. Então, de repente na mesa eu encontrei um cartão que tinha a imagem do Abrão Antônio, porque ele tinha os seus membros, que ele buscou 50 assinaturas, até ele tinha mais de 87 assinaturas. E esses cartões estavam na mesa. E lá na mesa a gente discutia
que o Abrão Antônio não conseguiu 50 assinaturas. Mais uma Mas irregularidade. na mesa nós tínhamos 80 e tal cartões desse indivíduo que estamos a dizer que não completou 50, vamos rejeitar a sua candidatura para depois aceitarmos a candidatura do Hélio Mateus. Leandro, o que é que pode dizer sobre isso? É como eu disse, isso é nada mais, nada menos do que uma série de irregularidades atrás da outra. E irregularidades são sérias. Que Se desembocaram nesse nesse processo, caos. porque desde o primeiro momento em que notou-se essa situação, era um motivo claro para impugnar as eleições. As eleições não aconteceriam. Antes de impugnar as eleições, o Siona esteve ali presente. O Siona não esteve presente. Nós tínhamos o número do Siona. Ligamos porque o próprio Siona que tinha que abandonar o processo, mas o Siona era a pessoa que estava a acompanhar o processo para e passo. Nós ligamos para o Siona dizer que o candidato, porque o Siona que estava a imprimir os passes, cartões de membership. Nós ligamos para o Siona para perguntar, mas o candidato Abrão Antônio não conseguiu nos apresentar 50 assinaturas. Mas existiam 80 cartões. Sim, na mesa. Então, Siona que responde, a ACM deve este indivíduo, esse candidato, até ele pagou dinheiro a mais para as assinaturas e ele tem mais assinatura Do que o Hélio naquela do altura. que ele na altura e conseguiram me enviar via WhatsApp. Eu abri o meu WhatsApp, eu disse, ok, você já alega que o Abrão Antônio, eu não conheço também, mas você já alega que ele não tem, eu consegui receber aqui uma mensagem que enviaram. Quem pode visualizar essas mensagens para ver realmente que o senhor tem mais de membro? Então, o processo vai avançar porque nós aqui vamos pegar os dois candidatos. Eu disse na mesa, se você excluir esse senhor, então o processo não vai, lado nenhum. Volta o senhor na mesa, vamos colocar esses dois nomes, então nós vamos entregar aqui na Comissão Eleitoral e nós vamos ausentar nesse processo. Então, por aquilo que acabou de dizer, a ideia era excluir o Abrão para eleger o Hélio, é isso? Levar um candidato para as eleições. Eu não sei um candidato para as eleições, aquilo é só escolher. Eu voltaria a dizer, nesse caso, pronto, são situações que aconteceram, mas numa situação dessa, era o ponto claro para chamar a comunidade da Assembleia Geral para ter um input na situação. Sim. Por exemplo, o processo foi conforme foi, porque houve primeiro, se houve intento de alguns, como aparentemente mostra aquilo que o Dr. Langama disse, houve intento de alguns defraudarem realmente aquilo que são as expectativas, e outro é o fator de que os que eram responsáveis por tomar decisão ou decisões Não fizeram na altura, consentiram. Eu aqui vou reagir um pouco a dizer como convidar a Assembleia Geral se o board eleito ou o board escolhido não era legítimo. O nosso processo não era convidar já a Assembleia Geral. O nosso objetivo era de encontrar um novo presidente. Depois de encontrar o novo, já temos o board constituído, vamos conseguir o executivo, depois vamos conseguir convidar a Assembleia Geral. Mas aí eu voltaria também a intervir com o Dr. Langamba de como vocês continuaram com o processo mesmo sabendo que era irregular. Por exemplo, continuaram com o processo irregular. Com a consciência que o processo é irregular, continuaram. Sendo assim, deram legalidade para a irregularidade. Porque o Langaba acabou de dizer Sim. que estavam aí os 80 cartões. Quer dizer, as 80 assinaturas que foram apresentadas pelo candidato Abrão. Não é assim? E o candidato Hélio, segundo o que disse, tinha 50 assinaturas. Certo. Então, mas vocês continuaram com o processo, o Hélio passou a ser o presidente da comunidade. Não foi assim que o Hélio passou a ser presidente da comunidade. A condição para votar era possuir cartão de membro. Essa foi a condição, a primeira condição. Para você eleger o presidente da comunidade tem que possuir cartão eleitoral. É o que nós combinamos. Falamos com os candidatos, reunimos. Vamos agora para o processo eleitoral. O candidato Abrão Antônio
apresente-se em Lewiston, dizer todo angolano que detém passaporte e bilhete de identidade é apto para votar. Ok. Logo, vai aqui atropelar o processo. Nós optamos com cartão de membro para votar. Quer dizer que... Quem votaria Uhum. que tem cartão de membro? Se você não tiver cartão de membro, ainda que fosse angolano que chegou hoje, não tens direito de votar. Agora, o candidato Abrão Antônio achou que não, nós vamos tirar muitos angolanos, o voto de muitos angolanos. Então, vamos optar, quem tiver bilhete de identidade ou passaporte tem direito de votar. Nós vedamos, dissemos, nós do board, dissemos que esse processo não vai passar. Como não vai passar, então entrou um confronto. O candidato Abrão Antônio deslocou-se até Lewiston, a mesa de assembleia, começou desordem. Começou a desordem. Certo. Não, a desordem já começou há muito tempo. Juntou-se a esse desordem. Juntou-se a esse desordem. Então eu travei o senhor. Eu disse, senhor, você não pode fazer isto. Nós estamos aqui a esperar os eleitores que receberam cartões, são 300 e tal, virão votar. Mandou para o seu delegado da mesa para se retirar. O único delegado que se fazia presente lá era do Abrão Antônio. O delegado da mesa, do Hélio Mateus, não se fazia presente. O presidente, aliás, o delegado também da Comissão Eleitoral do Lewiston não se fazia presente. Bem, Depois, nós tínhamos Lewiston e tínhamos Portland. Em Portland, quase as pessoas não votaram porque houve confronto. Bem, é assim, Langabo. Vamos. Bem, olha, conforme o programa vai desenvolvendo, é uma irregularidade atrás da outra, não é? E que acabamos por perceber que fizeram com que o processo desembocasse onde chegou. Mas depois disso, depois do como é que se chama? O Hélio. A resposta que eu precisava de ouvir é: ele assumiu a presidência da comunidade ou não? Uma simples resposta, sim ou não. Antes de eu chegar nessa resposta, eu gostaria... Não, Langaba, não. É muito importante não nós posso percebermos só dizer se ele sim, foi sem ou não, portanto, se ele não. desempenhou ou não o papel de presidente da comunidade. Ele empenhou sim, mas como é que ele chegou? Nós, depois, lá para as 20 horas, eu ainda estava em Lewiston. Depois da gente encontrar o resultado, disseram que não, o Hélio Mateus foi eleito presidente com 54 votos. Por quanto tempo é que ele dirigiu a comunidade? Dirigiu a comunidade durante Quantos meses. anos? Não levou Meses? ano, levou meses. Ok. E ele continua ele continua à frente da comunidade? Não é o atual presidente, não continua à frente. Ok. Quem é o atual presidente? Permita-me só não, servir ali, espera porque aí. esse é um processo que eu já estive aqui e vou dizer assim diretamente. O que aconteceu foi, depois da suposta eleição, eu era membro, eu tinha meu nome registrado na ACM, mas eu nunca recebi cartão. Ok. Pronto, então vamos mais falar das eleições. Posto as eleições, supostamente tinha um presidente da Supostamente. ACM. Pronto, Exercia. assumiu-se como presidente da ACM. Com todas as controvérsias ou não, era reconhecido como presidente da Presidente da ACM. ACM. Em função dos conflitos internos que havia novamente entre eles, o presidente chegou a uma determinada altura que demitiu-se. Demitiu-se. Criou uma vacatura. Até aí, eu acho que você saltou um ponto. Não. O ponto, os extras. Os detalhes. Antes Sim, dele se Langaba. demitir, Esses detalhes- antes dele se demitir, ele exonerou primeiro o board. Não, deixa Não eu se demitiu vou primeiro, chegar ali, vai ele chegar. exonera Depois o board. a Beatriz, se calhar, vai querer saber os motivos. A Beatriz ok. quer saber se ele exerceu ou não Ele exerceu. exerceu ou não? Porque Ele Exerceu o exerceu, seu cargo. ele assumiu a presidência da ACM. Ok. A Agasta conhecia que ele é o presidente da ACM. Está lá em Agasta. Pronto. Era o presidente da ACM. Ainda que a comunidade não concordasse, Sim. concordando ou Os não, documentos ele era... oficiais, ele era o presidente da diziam que ele ACM. é o Tinha o presidente da- direito de assinar com E- toda a irregularidade, em nome da ACM. legalmente. Tanto é que teve era, o sim. direito de exonerar o board. O board. Agora, quanto à questão, aí está, Beatriz, de direito de exonerar o board, aí está uma das falhas, da debilidade. No estatuto ele não tem direito de Exonerar o board. A interpretação, aquilo foi
uma tentativa de demonstração de controle e poder. E poder, pronto. Demonstração de força. É o seguinte. Porque eu acho que o board, para ser. O board, eu acho que tem que ser. O board é eleito. Sim. É eleito e tem que ser em Assembleia Geral. Não, né? tá escrito, Ou como é que funciona? o estatuto é diferente. É o seguinte, dizer que a Assembleia Geral, as organizações têm estatutos diferentes. E é preciso nós também elucidar isso para os nossos concidadãos, porque o estatuto deles determinava que, por exemplo, na criação do primeiro board, os 3 primeiros elementos, eles precisavam de um coro, que é de 3. Tinham 3 elementos. Dos 3 elementos, na questão de vacatura, eles tinham que cumprir a vaga até 7 a 9. Para completar o board total, para ter full funcionalidade. Mas desde que tivesse um coro... 7 a 9 membros? 7 a 9 membros. Ok. Legalmente, quando eles criaram a organização, os membros que se inscreveram na organização constituíam o board já. Um tinha que assumir a posição executiva. Isso é ordem, por exemplo, estatutória da criação das companhias aqui em Maine. Okay. Quando você, por exemplo, temos 5 elementos, vamos supor a Beatriz, o Dr. Angamba, o Sandro, vamos para a Gasta abrir uma organização. Vamos já com a indicação que, por exemplo, a Beatriz é a presidente. O Sandro é uma posição que eles precisam. Eles vão determinar qual é importante. Importante é ter o presidente e ter aqui a questão do board. Tem que no mínimo 3. Na existência desse board, no caso de vacatura, na forma que aconteceu, o processo tecnicamente de amiguismo ou não se pode ser questionado na iniciação. Por quê? Porque quando os iniciantes da organização abandonam a organização, levaram a criar uma vacatura completa naquilo que é a estruturação da companhia. Porque tinha que ter uma espécie de comissão de gestão. Certo. O que acontece? A indicação que o presidente faz surte o efeito do novo board, porque a vacatura foi total, não foi vacatura, por exemplo, sequencial, foi vacatura total. Se já não tem board, ok, não tem board, então os primeiros 3 eu vou escolher. Depois dos 3, todos os restos é eleito, porque só no primeiro coro, que é na criação da empresa, diz o estatuto deles, é que você escolhe. Sequencialmente, tudo é eleito. E essa eleição é que vai para a Assembleia Geral. Ou seja, ainda que eles tentaram reestruturar desta forma, seria para a eleição geral. Tecnicamente, o presidente não tem o poder de destituir o board, mas atendendo o fuzuê que criou-se na situação, o vazio, o que o presidente deveria ter feito é chamar a Assembleia Geral, articular o motivo pela qual vai demitir e pedir o apoio da Assembleia Geral para poder criar uma eleição do board. Mas voltamos àquela questão de irregularidade, achar que o que eu acho, o que vai ser levou a tomar uma decisão precipitada, unilateral de demissão, que criou um novo conflito. Ou seja, você quer assumir o controle total da companhia, mas sem compreender a dimensão do controle. Ou seja, demitiu. O presidente chegou ao ponto de criar outra vacatura. O presidente, devido às complicações que tiveram, abandonou o poder novamente. Abandonou, mas quem ficou é a pessoa que ele tentou tirar. Bem, depois disso, né? Agora resta perceber, depois dessa mais uma irregularidade, não é? Então, agora o cargo de presidente ou de representante da comunidade está vazio? Então, 3 meses ou 6 meses posterior, e esse é um dos problemas que causou, que levou, por exemplo, a comissão nós criamos um grupo de pessoas que, porque assim, uma boa parte dos angolanos aqui, são inscritos na ACM, como membros da ACM. E se forem ver a lista da ACM de membros, consta o nosso nome. Por isso é que vamos falar precisamente sobre isso, não como elementos participantes diretamente não, como elementos da comunidade da ACM, porque o meu nome está lá escrito. O que acontece é o seguinte, como elementos, e vimos as irregularidades, não havia um entendimento, onde não sabe o presidente se apresenta, o presidente se demite, houve-se conversa de bar, e pronto, chegamos à conclusão que um grupo de indivíduos que estamos interessados, nós temos que arranjar uma direção para a nossa comunidade. Nós, os angolanos, não temos alguém que nos autorrepresenta, por exemplo, falar por angolanos. Atendendo que havia essas organizações, criamos um grupo que chamava-se Grupo de Resgate. Esse grupo de resgate tinha um objetivo muito simples.
ter um diálogo com os membros responsáveis da ACM para encontrar um meio termo de como fazer com que nós ultrapassássemos qualquer problema situação que há. Eu não me interessa só o passado, se houve fraude. Eu vou chegar aí para etc. completar. Eu gostaria de completar aqui, Leandro, que disse que nós falamos em nome da ACM, porque somos membros, até o meu cartão tá aqui. Eu sou ainda membro. Certo. Eu não tenho um cartão, mas tenho lá o nome na lista. Então aqui para comprovar também. Depois das eleições, eu pedi que anulasse as eleições. Eu, vice-presidente do board na altura, pedi que anulasse as eleições para a gente repetirmos o processo. A Delfina José, Gamboa e João de Almeida iniciaram disse quem é ele para anular as eleições. Eu disse, eu sou vice-presidente. Eu vou anular as eleições. Portanto, como não aceitaram anular as eleições, eu me demiti do cargo de vice-presidente, porque eu vi há muitas irregularidades. A gente tenta ajudar para chegar no consenso, mas ainda vamos continuar com as irregularidades, então aqui eu vou abandonar o cargo. Depois de abandonar o cargo, foram andando, reconheceram o board, juntamente com o presidente eleito, que eles estavam a carregar esse presidente, porque era tomar como Era o Hélio. Hélio Mateus era de tomar a comunidade do assalto, porque havia os valores dentro, havia os fundos. Eu anteriormente falei da base financeira, né? Era, o objetivo era mesmo esse. Eu queria saber por que de tanta irregularidade. Normalmente o dinheiro é que provoca toda esses conflitos. É dinheiro que estava a provocar esse conflito. Depois de empossar o Hélio com o board executivo, o Hélio deu conta que havia os valores. O Hélio... Quais são os valores que... quais são os valores que vamos mesmo direto ao assunto, sem dar muitas curvas. Qual é o valor que um presidente recebe para contornar os 2 ou 4 anos de mandato? Aproximadamente. Aqui não tem valores que um presidente pode receber para contornar, porque ser o presidente de uma organização non-profit no estado do Maine ou no New England o cargo é voluntário. Aí ele vai à procura de patrocínios. Vai à procura do patrocínio. E ele gera aqueles patrocínios a seu belo prazer. Agora, se você conseguir planificar bem durante o seu mandato, ali você poderá muito bem fazer o seu salário. E fazer também salário dos seus membros. Consegue muito bem. Ok. Porque vai alugar o escritório, tem os bens que vocês vão usar. Claro que esse dinheiro de fundo você poderá usar fazer o salário. Porque não vai mais trabalhar, vai deixar o seu ganha-pão, poderá só se dedicar para ajudar a comunidade. E esses fundos que vocês vão começar a usar. Mas, ao usar esses fundos, terá que apresentar um relator aos seus membros. Eu recebi $20.000, usei assim. Ainda que você até desviasse... agora, o Ciona ou o Hélio, que já apareceram como representantes da comunidade, ninguém conseguiu já apresentar. apresentaram algum relatório? Ciona Nguizani, Hélio Mateus, Delfina José Gamboa, ninguém apresentou à comunidade angolana residente no Maine a situação financeira da comunidade. Nós, nos baús que conseguimos encontrar outras receitas, outros valores. Falando de baús, falando de dinheiros e tal, eu gosto de falar de dinheiro. Nós... Um momento só, Langaba, eu preciso de perceber, porque nós sabemos, pronto, por aquilo, as informações que nós vamos recebendo, não é? Sabemos que a comunidade já estava formada na altura do Covid, não é? E sabemos que muitas organizações deram muitos patrocínios para aí fora. A comunidade foi uma dessas organizações que recebeu patrocínio para suportar, digamos que, o apoio às comunidades, às diferentes comunidades? A comunidade recebeu valores, mas para aqui apontar os números vai ser impossível, porque quem tinha acesso a Antônio Mabiala e quanto mais, eles têm a facilidade de buscar o levantamento da conta e nos trazer aqui o relator do acesso que eles têm financeiro, quanto é que entrou, quanto é que saiu. Ali nós podemos ter aqui os números. Mas onde eu tive acesso... Mas houve muita entrada financeira, certo, eu tive naquela acesso, altura e depois disso, eu tive acesso de ver uma conta de $45.000,
Eu consegui 45 mil dólares. Yeah. Não. Não, se eu dizer que eu tive acesso de ver um documento em nome da comunidade angolana de 45 mil dólares. Eu tive acesso de ver um documento em nome da ACM de 11 mil dólares. Eu tive acesso de ver esses documentos. Eu tive acesso de ver esses documentos, mas não consegui acessar a conta. Porque a acessar a conta, eu vou conseguir ver como esse dinheiro vinha aonde e como é que esse dinheiro era usado. É só o CEO, que é o presidente, que pode ir lá no banco, buscar essa lista e para nos explicar quem eram os doadores, como é que esse dinheiro entrava, como é que esse dinheiro saía. Mas os membros da comunidade, houve transparência? Não houve informação, atualização, relatórios? Não houve transparência. Nunca antes a comunidade angolana recebeu relator. Quando é que nós começamos a notar, a receber esses relatórios 11 mil, 45 mil? Não, ok. 11 mil dólares, 11 mil dólares, 45 mil dólares, não vou assim juntar. Quando o Hélio Mateus assume o seu cargo do presidente, ele entendeu que era burlado. Ele disse, não, o que me deram aqui não era meu. Porque ainda existe alguém que está a controlar o que eu devo controlar. Ainda a senhora Anguizano controlava a organização. Então, tinha ainda acesso. Ok. Então, o Hélio Mateus começou a pedir acesso. Dê-me acesso aqui, eu quero ter acesso. Porque eu estou a ver outros valores a entrar, a sair, e eu quero ter acesso. Em vez... então ele não tinha a gestão total... Certo, quando ele tomou a direção... das entradas financeiras, certo. Não é? E ele tinha que voltar agora à comunidade. O que ele falhou, tinha que voltar para a comunidade para depois explicar à comunidade. Tinha que voltar para a comunidade e dizer, olha, onde eu assumi, encontrei as irregularidades. Mas como era interesse, interesse pessoal, porque ele abandonou seu trabalho de ganha-pão e ele optou esse trabalho da comunidade como seu primeiro trabalho. Então, não havia necessidade de revelar as irregularidades, porque lá também que ele deveria ganhar. Ali onde surta agora a ideia de exonerar o board, porque esse board ainda consegue lhe controlar com acesso com o senhor Anguizano. E ele busca o novo board, ele vai criar um novo board que não tinha acesso. Que não tinha acesso, cria o novo board e reconhece o novo board para a Gasta. Não, eu vou concordar que os angolanos superam-se quando se trata de novo board manobras esquisitas, e reconhece. Depois de criar o novo board e reconhecer o novo board, o board antigo começa, mas o Langaba se estivesse aqui, essas coisas não podiam acontecer. Porque ele podia muito bem fazer frente com esse senhor que está nos exonerar. Mas eu era apenas membro. Mas aí o Langaba já era membro. Porque eu me demiti do cargo do vice-presidente. Só era membro. E eu lhes disse, na minha saída haverá muita coisa que vai acontecer. Vocês depois vão lembrar de mim. Eu sei onde vocês estão aí. Mas ai de vocês, eu dava até vários versículos bíblicos para que eles possam refletir. Depois dali, nós percebemos, a Gasta tomou assunto. A Gasta mandou as cartas para o board antigo e o novo board. E a pessoa, com o assunto deles que eles têm aqui na América, quanto mais, que não queremos aqui revelar, começaram a ter medo. Mas o Hélio, onde é que você nos meteu? Porque aqui o procurador está a perguntar, saber quem é o board verdadeiro. Então, e as pessoas começaram a entender. Aí começou... Sim, as pessoas começaram a ter medo. A dar maior seriedade. Sim, eu disse, aqui a coisa está a mudar. O board, na altura, que o Delfina José Gamboa era presidente, procurava a forma de recuperar o seu poder. Então, dali, conseguiram recuperar o seu poder, sendo o board que eram legítimos e outro foram afastados. Mas isso porque houve uma pressão do governo. Houve pressão para do ver governo. Clareza. Claro. E os que eram escolhidos ou eleitos, assim bem dizer, José Gamboa sendo presidente, com pressão que vinha da Gasta. Então, eu sou eleito, mesmo que haja pressão, ainda sou eleito. Mas esse aqui foi aqui posto. Com essa pressão, ele vai abandonar. Os que foram postos, abandonaram, porque receberam as cartas. E quem é agora o presidente da comunidade? Atualmente? Atualmente, presidente, alguém tomou de assalto a comunidade. Eu não vou dizer quem, porque ninguém elegeu. Nós não recebemos
uma carta a dizer Mas que como foi- membro da comunidade. Como membro o que é da que já- comu- como membro Yeah. da comunidade. Como membro Sabe da quem comunidade, é o eu representante? consigo descobrir que atualmente é Delfina José Gamboa. É assim, doutor Langamba está a evitar responder. A resposta certas direta perguntas. é: o doutor Langamba não quer falar, vou falar o seguinte. Numa ordem posta pela Delfina, num dos grupos de WhatsApp, dizia que a partir do momento, acredito que foi após a demissão do Hélio, 3 a 6 meses após, mandou uma ata dizendo que assume as funções de interina de presidente da comunidade angolana ACM. Isso está escrito num documento oficial que foi postado no grupo. Quem postou foi ela. Com que direito? No direito da questão de vacatura, por não haver após o presidente, não há um vice-presidente. Isso é um ato O legal? diretor do board, o diretor do board torna-se a pessoa mais importante da organização. Interinar é uma coisa, mas aí está a questão. A interinação dela é questionável pelo facto dela não ter sido eleita membro do board após o coro ter completo a primeira parte. Depois de ter completado os primeiros 2 anos de existência da organização, ou mesmo, vamos supor, houve a primeira vacatura, que é do grupo que desistiu, o grupo que desistiu de controlar a organização, né? O primeiro grupo que fundou a organização abandonou. Ok, deram, como o Dr. Langaba explicou, deram poder ao Ciona. Quando o Ciona chamou o primeiro grupo, ainda que não estavam reconhecidos, deu legitimidade e tornou-se um novo coro por não ter existido nenhum. A posterior, todos eles precisam ser eleitos, sem exceção. Pelo facto dela manter-se num poder constante, no poder até então, sem essa eleição, questiona a legitimidade dela sob o controle, toma de assalto todas as decisões doravante podem ser complicadas ou tornadas num ato de impugnação porque ela já não tem legitimidade. Então não houve nunca eleição, não houve nunca conversa com a comunidade e a comunidade consentir a posterior de 2 anos ou 3 anos que ela será. As eleições são sempre feitas, se forem feitas de forma clandestina. Bem, aqui agora consigo perceber, porque anteriormente estavas a falar sobre as razões da criação dessa comissão de resgate. Certo. Ouvindo todos esses problemas que já foram colocados aqui, expostos aqui, dá para perceber que realmente dá para perceber o porquê da criação da comissão de resgate. Certo. E o que a comissão de resgate já fez até agora? Certo, a Eu comissão... vou ainda responder antes de Leandro tomar a palavra. Ou devolvo a palavra ao Leandro. Antes da gente criar a comissão de De resgate, resgate? o board, na altura, que é o presidente Delfina, com a iniciativa de um dos membros, a Zola Fernandes, convidou os membros para a gente conversar, acharmos forma de como tirar o presidente Hélio Mateus no poder. Tirá-lo por quê? Porque o presidente exonerou o board. O board. Então o board achou por bem. O board tem que reunir voltar para os membros. Ok. Para os membros tirar o presidente que vocês elegeram. E conseguiram concluir? Nós conseguimos tirar Só o para a presidente. veracidade da informação, tem aqui a ata feita em Maine, em 15 de abril de 2023, a ata que determinava a exoneração do board pelo Hélio. Presidente da comunidade. Está aqui o documento, Então, foi postado. depois da gente trabalhar, o board veio ter com o povo. Que nós, o povo, devem ajudar o board para tirarmos o presidente que vocês elegeram. Nós ajudamos. Vieram ter com o povo. Depois, a Gasta confirmar que o poder Mas vai... vieram ter com o povo? Houve uma reunião, uma convocação da Reunimos, comunidade? sim. Reunimos Mas da comunidade? O povo é quem? não- A comunidade? de não New houve England, assim não é? toda a comunidade em si, mas conseguiram buscar membros simpatizantes da comunidade. Reunimos em Lewiston. Com a iniciativa do membro da comunidade, Zola Fernandes, conseguiu alugar um espaço onde reunimos. Depois de reunir, conseguimos falar, aqui vamos tirar o presidente. Tudo bem, assinamos. O board foram para a Gasta. Conseguiram o que eles procuravam e a Gasta determinou, assim que vocês voltam para a vossa comunidade, devem organizar as eleições.
organiza as eleições. Bem. E quando eles voltam de Agasta, não volta a dar relatório ao povo. Bem, Junta-se assim, entre eles e toma a comunidade de assalto. Langa, é assim, nós já conseguimos perceber o que é que aconteceu de concreto. Sabemos que foi uma irregularidade atrás da outra e aquele que era o objetivo principal, que é a criação da comunidade, não foi cumprido na íntegra. E estávamos a falar da criação do grupo de resgate. O Leandro estava a falar dos objetivos da criação do grupo de resgate. É importante que nós percebamos, porque não adianta nós continuarmos a gerir o problema, mas sim passarmos para a busca das soluções, não é assim? Então, espero que esse grupo de resgate traga isso que se espera, que é a busca de soluções. Certo. Por exemplo, eu estava, desculpa lá por ter tentado olhar ao telefone, porque eu estava à procura de documentos para provar que não estamos só a falar sem algumas evidências. Pronto. No que concerne ao grupo de resgate, o grupo de resgate, tomando essa iniciativa que o Zola tivera tomado na conversa, num diálogo para a restituição da legalidade da organização, houve uma necessidade de haver uma segunda conversa com o board, mas o board escamorteou-se daquilo que seriam as suas ocupações, conversar com a comunidade novamente. A posterior reuniões, após eles terem ido para a Gasta, já não aconteceu, já não participaram. O board já não aceitou participar, já começou a escamortear-se dos compromissos. Assim sendo, houve um grupo de indivíduos que decidimos que deveríamos saber o que queremos para a organização, o que queremos como comunidade. Somos angolanos, trabalhamos, sabemos que todos aqui trabalham em diferentes instituições e vimos constantemente recursos a virem de organizações não governamentais para ajudarem a acudir às vicissitudes ou às necessidades das comunidades. E nunca vimos necessariamente uma que indicava diretamente para Angola. Assim sendo, o grupo de resgate tentou aproximar-se ao board para ter um diálogo. Quantos membros é composto esse grupo de resgate? O grupo de resgate tinha aproximadamente 15 a 20 elementos. Mas e como é que funciona esse O grupo de resgate era um grupo que foi criado no sentido, houve um diálogo após as tentativas de reuniões. Aqueles que sentiram-se desrespeitados pelo facto da ACM a não haver representatividade nas reuniões e deixarmos nós a falarmos com as moscas, né? Ou a falarmos em si. Quem está à frente desse grupo de resgate? Criou-se dentro do grupo de resgate, criou-se uma posição, criou-se um grupo de WhatsApp para o chat, para tentar medir a posição, se as pessoas concordavam com as irregularidades, se queriam tomar alguma decisão. As pessoas foram. Quem criou o grupo? Com a iniciativa de Zola Fernandes e o resto dos elementos, incluindo o Dr. Langamba, incluindo a minha pessoa, incluindo mais. Dali prosseguimos. E houve, por exemplo, vimos que as pessoas, numa segunda reunião que tentamos fazer, as pessoas pediam soluções. Já não queriam saber simplesmente da SEM, queriam saber de soluções. E a solução foi, nós, já que não todo mundo pode falar ao mesmo tempo, vamos criar aquilo que chamamos dentro do grupo de resgate, um porta-voz. a comissão instaladora. Designamos-nos comissão instaladora, com votação em plena, por exemplo, naquela reunião, dirigida a reunião, se concordam que alguns elementos, perguntamos às pessoas já até presentes na reunião, se concordariam que alguns elementos aqui fossem para a representatividade do restante da comunidade que se sente lesada pela ACM. Dali, houve sim, as pessoas concordaram com os nomes indicados, pediram primeiro voluntários, os não aceitaram, outros aceitaram. Aqueles voluntários perguntou se concordam que esses voluntários fossem a representatividade. Dali, que seria a comissão instaladora. Tornou-se a comissão instaladora. A comissão instaladora acabou por ser um grupo de 14 a 15 elementos, quando, nesse preciso momento, o grupo de resgate já tinha por aí 60 a 80 elementos. E daí a criação... depois daí vocês deram um outro passo. Sim, o passo seguinte foi a tentativa de uma aproximação de diálogo com a ACM, no sentido de houve divergência entre nós naquilo que era qual seria o passo que seria tomado. E nós, como comissão instaladora, tínhamos um processo de diálogo antes da tomada de um passo. Reuníamos
perguntavam o que é que seria melhor. Seria aproximação ou criação de organização. Ninguém quer destruir o que está a funcionar, mas também ninguém vai aceitar que continuemos a ser tratados mal. Então tentou se aproximar para um diálogo com a ACM, foi o primeiro passo. Por 3 vezes convocou-se reunião, mandou-se documentos oficiais convocando uma reunião amena, 2 vezes ignoradas e uma vez não aceite pela ACM. Assim sendo, prosseguimos para um pedido de mitigação ao diálogo por meio da Procuradoria. Fizemos uma exposição na Procuradoria, contém o documento no telefone, uma exposição na Procuradoria explicando os motivos que nos levaria a pedir uma possível intermediação para exigir uma eleição na ACM, justificando com base na lei que eles aprovaram no bylaw, quais são as normas que eles violaram, quais são as que não, desde as normas de eleições, de constituição do board, até a questão de conflito de interesse. Especificamos tudo para a Procuradoria. Dali a Procuradoria foi dada as respostas seguintes, apelando para o diálogo primeiro. E eu queria saber, Langaba, já lhe dou a palavra, eu queria saber quais são as consequências legais desses passos que vocês deram? Bom, a priori, quando consultas a Procuradoria, não é com o intuito de procurar um recalque legal diretamente em termos de sancionatório. A missão da Procuradoria é ser o intermédio do diálogo. Quando não haver um diálogo, uma compreensão do diálogo e haver evidências de que recorre da Secretaria de Estado, porque a Secretaria de Estado é que é responsável pela legalização das non-profit. Na Secretaria de Estado, iríamos alegar quais são os motivos, mas havia 2 possibilidades claras. Ou iríamos com um processo de, por exemplo, de mau uso dos fundos, gestão de fundo, que implicaria crimes, ou iríamos com a necessidade de pedido, por causa dessas irregularidades, a destituição da ACM. Okay. E a destituição da ACM automaticamente daria o nascimento de outra organização. Não. Seria deixa-me explicar. Não seria destituição, seria cessação completa da ACM. A ACM deixaria de existir. E depois disso, eu sei que vocês criaram a NCI. Nesse caso, qual é o papel da NCI? Bom, a NCI vem na necessidade, por exemplo, de nós, aquelas pessoas que continuam engajadas para contribuir, dar o seu contributo na comunidade, continuar a fazer o seu serviço, independentemente da funcionalidade ou não da ACM. A criação de organizações no estado de Maine ou comunidades não é condicionada pela existência da ACM. Numa perspectiva de organização e de irmandade, pensou-se ter apenas uma única organização que olhava pelos angolanos. Mas havendo o ato de má fé por parte de alguns elementos, alguns estavam a ser penalizados. Tínhamos indivíduos que estavam que chegaram depois do Covid, que não entendiam que as normas foram mudando. Depois do cancelamento oficial de todas as normas de Covid, muita coisa mudou e não havia como acudir. E acudir a algumas necessidades de algumas pessoas era de forma individual. E não era muito sustentável porque o alcance e o impacto era, não em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, era menor. Assim sendo, organizamos-nos, aquele mesmo grupo que constitui uma parte do grupo que constituiu aquilo que era a comissão instaladora, decidiu legalizar, porque nós tínhamos isso como o backup plano, caso tornamos um novo plano em função da resistência e remitência da ACM durante o processo, até de mitigação com a própria Procuradoria. E como é que está esse processo? A ACM, tecnicamente, o que nós fizemos é, nós deixamos o processo e deixamos a cargo para uma discussão pública se as pessoas querem que seja um processo legal ou não, porque seguindo um processo legal, os nomes vão constar na lista e até quem acusa vai ter que identificar-se e tem que saber dos riscos, e queríamos que as pessoas primeiro soubessem dos riscos que estariam envolvidos e então preferimos primeiro focarmos naquilo que é as soluções. Temos a NCI é um grupo, é uma organização que procura
mitigar diversos problemas na comunidade de forma objetiva, de forma a socorrer aquilo que são os assuntos mais peremptórios e importantes para aquilo que que as pessoas procuram, prestadores de serviço. Então, o que é que como qualquer membro da comunidade, se tiver um problema, como é que deve contactar? O que é que deve fazer? Contactar a NCI. Sim. Deve contactar neste momento a NCI ou a ACM? Bom, a decisão o doutor Ngama também está aqui para dizer depois, a decisão de contacto é individual. O que nós fizemos a NCI é uma organização que mantém a sua face pública. A NCI existe e aconselhamos todos os angolanos de, passando a informação, todo imigrante que chegar, diz que existe uma organização, a NCI está aqui para suportar. Nós não temos restrição. Até que ponto é que a NCI suporta a comunidade? Nós tivemos, acredito que quando a Beatriz chamar mesmo as pessoas responsáveis pela NCI para poderem falar da NCI, mas ouvimos casos de alguns concidadãos que tiveram problemas com até problemas judiciais que a NCI acudiu. Ouvimos imensos casos e acredito que a NCI terá melhor prestação em termos de relatório com relação. Da NCI? Existe um presidente, existe um board, como é que funciona? A NCI é... Se é que tens algum conhecimento sobre isso, és membro da NCI? Sim, como Angola sou membro da NCI, Okay. sim. Pois eu preciso de perceber como é que tem um... Eu posso falar dessa parte. Okay. A partir do resgate, o grupo de resgate criou-se para poder aproximar os nossos irmãos do board. Irmandade, trazer a unidade, evitar conflito entre nós. Já saímos num país conflituoso e viemos aqui para procurar estabilidade. Então, criou-se, o nome em si indica resgatar os nossos valores. Então, fomos para resgatar. Ao resgatar os valores, nós não conseguimos resgatar esses valores que nós fomos buscar. Era questão de poder conversar com os nossos irmãos. Para evitar conflito entre nós. Mas esses irmãos recusaram. Langaba, o que eu preciso de perceber aqui é o seguinte. Porque a partir do momento em que criaram o grupo de resgate, a ideia era criar todo este ambiente positivo, não é? Pois o que eu preciso perceber é quem é o representante da NCI. Okay. Eu preciso perceber se é que vocês saibam, se é que vocês pertencem. Não. Se não souberem, nós temos o representante que nós elegemos. Quem é o candidato? É o Abraão. Eu não sei, o Langaba leva-me sempre às voltas, direto ao assunto. Nós temos um candidato. É o senhor Abraão Antônio. O senhor Abraão Antônio é um candidato. Nós escolhemos, porque no grupo de 5 elementos que constitui esse NCI, então nós fomos à votação, onde nós conseguimos encontrar um nome que era mais votado, que é o senhor Abraão Antônio. O segundo, o menos votado, era o senhor Zola Fernandes, e depois veio seguindo outros nomes. Então, dali nós conseguimos... Só para adicionar o que o doutor Ngamba disse, essa votação foi imediata, porque precisava se legalizar como instituição, como organização. Tinha que ter já está legalizada? É legalizada no estado de Maine. Tinha que ter alguém que iria ser o responsável. E havendo essa necessidade que a legalização exige você ter já a posição do número 1 e número 2 definida, houve a obrigatoriedade de nós postarmos, porque alguém tem que assinar pelos documentos. Depois da assinatura de legalização, que é feita por todos os membros, depois dali alguém simplesmente tem que assinar. Então houve depois esse grupo que foi lá legalizar, decidiu votar para algum, isso não é uma organização, e o estatuto da organização em si não é uma organização que é aberta, por exemplo, para uma votação plena no princípio dessa forma, em função do estatuto. Bem, conseguimos perceber o processo da criação da NCI. Este é um tema para o próximo encontro. Nós vamos falar do funcionamento da NCI, até que ponto vamos falar da sua abrangência na comunidade. Vamos tentar saber até que ponto, quais passos já foram dados para no que toca ao apoio aos membros da comunidade. O programa hoje foi muito bom,
muito bom mesmo, até porque conseguimos reviver. Porque é bom olhar para trás e ver os erros cometidos para poder fazer melhor no futuro, não é? Eu, com certeza, gostaria de ficar aqui o dia todo, aqui a conversar, a falar sobre, sobre este tema, até porque é um tema que ainda tem. Eu acho que ainda há muita água para correr debaixo desse ponto. Eu vou, com certeza, agradecer no fundo do coração a vossa presença aqui. Eu sei que vocês voltarão, sem sombra de dúvidas, mas antes de me despedir, eu queria deixar aqui a palavra aqui ao Langaba ou ao Leandro. Eu gostaria de agradecer a todos os angolanos que estão a nos acompanhar em casa. Sou membro efetivo da NCI. Eu vou convidar a todos os angolanos residentes no New England a poder nos contactar. Se for na plataforma Google, vai encontrar NCI, escreve Northeast Community Integration.org. Vai encontrar o nosso site. Se chegar a New England, procure encontrar com o senhor Abrão Antônio, é conhecido, é o nosso diretor, ele poderá falar acerca da NCI. Estamos aqui para atender não só os angolanos, a palavra integration nós estendemos para outros povos também, estendemos para os americanos, nigerianos, europeus, essa é a integração, não queremos ficar só para um povo, nós queremos estender para todos. Então, eu não sou a pessoa mais ideal para falar acerca da NCI. Temos o nosso presidente, Abrão Antônio, uma pessoa muito amada, ele fala bem, voltará aqui para poder explicar melhor acerca da NCI. Desde já agradecer o convite e a oportunidade por vir. Primeira vez vindo aqui em casa, não é? E pronto, tem sido bom, tem sido uma conversa amável. A NCI, para poder só comentar alguns pontos, a NCI existe. Para aqueles que não falam diretamente inglês, o significado da NCI é Comunidade de Integração do Norte-Este dos Estados Unidos da América. E se te vês no território de New England, como o Dr. Langaba disse, Nova Inglaterra, que constitui Maine, até Connecticut, inclui Massachusetts, New Hampshire and so forth, e você pode fazer parte. E nós temos um grupo de comunicação da NCI, que é no WhatsApp. O WhatsApp é uma das aplicações mais usadas. A qualquer altura, se contactares um angolano que vive no estado de Maine, pode dar o teu número e podemos sempre adicionar. A intenção é unir a comunidade e podermos partilhar as experiências e transformarmos aquilo que é o slogan da nossa própria nação: um só povo, uma só nação. Então, sem isso, acreditamos que a NCI vem com o objetivo de integrar, unir e, acima de tudo, poder de forma positiva contribuir naquilo que são os impactos da vida, no impacto da vida de cada concidadão que aqui está e não só. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Olha, nós, para quem não assistiu o programa do princípio, conseguimos perceber, falamos sobre o ontem, o hoje e o amanhã da comunidade residente no estado, ou na zona de New England, nos Estados Unidos da América. Foi bom perceber que houve muitos erros foram cometidos, mas que existe a esperança de dias melhores. Então, muito obrigada a si que esteve aí do nosso lado, esteve aí do outro lado a acompanhar-nos. Já sabe, a conversa com a Beatriz é aberta e, mais uma vez, devo dizer que na preparação deste programa, nós mandamos uma mensagem para o anterior presidente da comunidade, o senhor Siona. Mandamos também uma mensagem para a senhora Delfina. Não tivemos respaldo, não tivemos resposta, mas nós continuamos com a porta aberta para recebê-los a qualquer instante. Para nós é muito importante ouvir os dois lados. Então, um abraço a si que nos acompanhou. Fique bem. Até o próximo programa. Carisma. Eu não sei se acontece com todos os ingleses.